partir de agora, aqui em Conjuntura, a gente conversa com Álvaro Menezes. Ele é que é diretor da AMEC Consultoria, já foi presidente da Casal, já foi presidente da Companhia de Água e Saneamento de Pernambuco e hoje ele trabalha nessa área de consultoria. Álvaro, muito obrigado aqui pela presença. Eu lhe pergunto inicialmente, como ex-presidente da Casal, qual a sua opinião a respeito da terceirização da empresa? Que está sendo Bom dia, Flávio. anunciada? Mais uma vez, uma satisfação muito grande estar aqui com você, encontrá-lo e mais uma vez falar sobre saneamento, parabenizá-lo por buscar sempre levar essa informação sobre um tema tão importante. Registrar a satisfação de suceder aqui o prefeito Rui Palmeira nessa entrevista também, que há pouco falou sobre saneamento também, entre outras coisas. E dizer que, na verdade, o que está acontecendo hoje aqui no estado de Alagoas é uma ação que eu digo que é muito importante, uma decisão muito bem tomada pelo governo do estado, pelo governador Renan Filho e sua equipe, de fazer uma mudança na forma como os serviços são prestados no estado de Alagoas, mas principalmente aqui, começando pela região metropolitana, que já tem uma licitação em andamento desde o dia 29 de maio. Na verdade, não é uma terceirização como a gente trata legalmente. O que vai acontecer aqui é uma mudança de concessionário. A Casal hoje ela é a concessionária para muitos municípios no estado de Alagoas, inclusive Maceió e quase toda a região metropolitana. O BNDES contratou um consórcio muito competente, que fez um belo estudo aqui, acompanhado das condições locais que foram fornecidas, e se apresentou uma proposta em que um privado poderá ser o concessionário, após a licitação, de toda a parte de distribuição de água e serviços de esgotamento sanitário, e a Casal continuará gerenciando e cuidando da produção de água para esta região metropolitana. No resto do estado, enquanto não houver ainda uma solução a partir das licitações que poderão ser feitas, a Casal continuará gerenciando como faz hoje. Então, na verdade, é uma coisa assim também que eu gosto de chamar a atenção. A gente hoje, às vezes, muito fala, não, vai privatizar a Casal, vai privatizar a SEDAI. A figura da privatização ela não existe na legislação brasileira. O que existe é uma concessão para um privado ou a concessão para um prestador de serviço público. Quando o privado entra, simplesmente a gente está tirando o concessionário público e colocando o concessionário privado sobre regras que também vão mudar de acordo com o marco regulatório em discussão ainda, porque foi aprovado, foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, mas com alguns vetos. É outro assunto para daqui a pouco. Mas com relação a essa questão da concessão, qual é a vantagem de uma empresa privada absorver esse serviço que muitas vezes é prestado por um ente público, uma empresa pública? Olha, eu começaria dizendo o seguinte, você mencionou aí que eu trabalhei na Casal, eu trabalhei na Compesa e toda a minha vida profissional no setor de saneamento é devido ao trabalho que eu fiz ou devido ao trabalho que eu fiz na Casal. Tudo que eu sou, devo à Casal e reconheço muito isso, tudo que aprendi lá. As companhias de saneamento, desde 1985, quando o BNH, que era o grande, vamos chamar assim, regulador do setor e que controlava o desempenho das companhias de saneamento no Brasil, quando ele deixou de existir, criou-se um vazio muito grande. As companhias passaram a se submeter unicamente às suas regras locais e estaduais. Algumas conseguiram ir se equilibrando ao longo do tempo. Mas a maioria das 26 precisa de mudanças radicais, inclusive no seu próprio tamanho, tá? E eu gosto muito de falar isso por onde ando, nas oportunidades que tenho na ABS, também na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que é quase que inconcebível você imaginar que com o modelo que, por exemplo, a Casal tem, ela consiga gerenciar 75, se não me engano, dos 102 municípios do estado de Alagoas bem. Ela consegue gerenciar da forma que gerencia hoje, com muita dificuldade, com muita luta, com muita falta de condições para fazer com que o morador, por exemplo, de Ouro Branco, saiba que todo dia vai ter água na casa dele, como é direito dele, saiba que um dia vai ter esgotamento sanitário na cidade de Ouro Branco, como é direito dele, e isso ele não consegue saber e descobrir com o modelo atual. A entrada do privado, tá? Pelos exemplos que a gente tem no Brasil, eu não gosto de fazer comparações com a Alemanha, com a França, com a Espanha, porque alemão é alemão, brasileiro é brasileiro, francês é francês. Cada um tem a sua especificidade, a sua visão de serviço público muito diferente da nossa. Então, olhando para o que já existe no Brasil, nós temos hoje 2% dos municípios brasileiros atendidos com concessões para privados e 6% se a gente considerar as PPPs, como aqui em Maceió tem. Maceió tem uma PPP e um contrato de locação de ativos. São modelos de participação do setor privado, mas não são concessões para gerenciar tudo. Se a gente considerar isso aí, considerar onde o privado está atuando, houve melhora. Por quê? A participação do privado faz com que você abra espaço para uma coisa que se chama capacidade de endividamento, capacidade de pagamento,
atuação sobre normas regulatórias que normalmente acontecem melhor, desde que a agência reguladora também melhore, tá? As agências reguladoras precisam melhorar, tá? E o cumprimento dos contratos, das metas e dos planos. E isso tem acontecido. E, para surpresa de muitos que ficam dizendo que a tarifa sobe, não é verdade. A tarifa das companhias estaduais de saneamento é quase hoje 15% maior do que a média das companhias privadas pratica, tá? Isso não significa uma verdade que você possa distribuir para todo mundo. Eu gosto sempre de dizer que saneamento é uma coisa local. Cada estado, cada seu município tem a sua realidade e precisa cuidar dessa sua realidade com as condições que pode ter. Para resumir, eu diria assim que a vantagem, se a gente quiser usar essa expressão, essa palavra, para o privado participar de um processo como esse aqui de Alagoas, se tudo correr de acordo com o que está projetado, que se as instituições públicas, prefeituras e Estado e agência reguladora funcionarem bem quando o privado estiver operando, a tendência é melhorar bastante. Agora, uma crítica que se faz é que as empresas privadas, quando adquirem, passam por um processo desse de concessão, só pegam o que se diz o filé. Não querem a parte menos rentável. E aí? Olha, isso é uma coisa também que eu sempre chamo atenção para cada local, tá? E para cada estudo e para cada projeto. Depende muito de como o poder público deseje fazer essa distribuição, vamos chamar assim, dos serviços de saneamento que ele tem com o público e com o privado. O modelo daqui, eu já falei há pouco, tem a Casal participando da produção de água e o privado que entrar vai cuidar de todo o resto, inclusive de todos os investimentos, porque a Casal é uma empresa que pode ter um resultado financeiro mensal muito bom, mas é incapaz de assumir financiamentos e de pagar suas contas nesse montante de investimentos que serão necessários. Então, assim, essa história de filé e osso, o próprio marco regulatório está tentando ajustar isso, você disse que a gente vai falar mais um pouquinho adiante, criando aí as regionalizações, tá? Mas cada localidade, volto a dizer, tem a sua especificidade, porque se a gente for analisar, assim, a grosso modo, tá? A gente não tem visto isso acontecer, de modo geral, nos pequenos exemplos que a gente ainda tem no contexto nacional de participação do privado, tá? Mas o que a gente sabe, isso é uma coisa muito lógica, né? Serve para o público, serve para o privado. O serviço tem que dar resultado financeiro para que o operador sobreviva, seja ele público ou privado. Quando o operador é público, ele está amparado por outras formas legais e administrativas que fazem com que ele fique operando, como a Casal, a Cagepa, o Deso, a Cosampa e várias outras, sem condições de prestar o serviço, às vezes devendo, com muitos problemas, mas ele é público, ele não fecha, ele não entra em falência, ele fica lá. O privado não, ele precisa cuidar para que o resultado dele cubra os investimentos que ele faz e a operação que ele tem. Então, é óbvio que nem todos os municípios brasileiros são capazes de serem administrados por privados, por uma questão financeira. Como também não são capazes, eu acabei de falar isso no início, de serem administrados pelas companhias estaduais com o modelo que existe hoje, porque elas não têm receita suficiente para fazer. Por exemplo, como eu disse que, vamos supor, falei em Ouro Branco, posso falar em Minador do Negrão, posso falar em Quebrangulo, o prefeito possa ter segurança de dizer que, daqui a 10 anos a Casal vai botar esgotamento sanitário aqui, porque a Casal não tem hoje como fazer isso. A Compesa em Pernambuco vive numa luta muito grande para atender os seus 185 municípios também. Então, é uma questão meramente financeira. Aí, quem tem que ajudar? O governo federal, e isso está de novo no marco regulatório, deveria ser o grande agente para criar uma forma de subsídio para que os municípios mais pobres pudessem continuar sendo bem operados por um público ou por um privado. Não tinha problema. Agora, o que causa estranheza é que o anúncio dessa concessão para a empresa privada, né, através desse processo de licitação, se dá no momento em que a Casal vem anunciando desde o início desse governo lucro, quer dizer, passou a ser rentável, pelo menos está dando lucro. Não sei se é rentável na expressão verdadeira. E aí? Isso já aconteceu outras vezes também. Não é a primeira vez que a Casal apresenta resultado financeiro no seu balanço, lucro operacional positivo. Tá? Isso também já aconteceu outras vezes. Tá? Como já aconteceu também em épocas em que eu trabalhei na Casal, da gente não ter pagamento de salário. Tá? Isso já aconteceu também. Né? Ela hoje vem numa situação muito boa, tem a segunda maior tarifa do Brasil, isso é muito bom, é uma tranquilidade muito grande para a gestão dos serviços. Tá? Mas
como eu falei, isso não significa que, se você tem uma receita mensal muito boa, não significa que você tenha condição de ter coberto o seu passivo, que aí a gente volta para a questão econômico-financeira da sustentabilidade empresarial. A Casal é uma empresa pública, uma empresa de uma sociedade de economia mista. Se ela tem, como ela tem, infelizmente, ao longo de toda a sua história, um passivo muito grande, ela não tem capacidade de se endividar, nem capacidade de pagar, tanto é que o Estado faz os investimentos. Para que ela se equilibre, o acionista majoritário, que é o Estado, precisaria aportar, eu vou falar números que eu me lembro, tá? Perto de 300 milhões de reais para que ela se recuperasse e pudesse ser competitiva no mercado. O Estado de Alagoas e o governador Renan Filho, com o secretário Geraldo Santoro e os outros secretários que participaram disso, entenderam claramente que isso não é possível de ser feito e buscaram essa alternativa que tem agora, que não é uma alternativa que denigra a imagem da Casal, porque ela vem tendo uma receita financeira muito boa e agora, surpreendentemente, vai ser tirada da prestação do serviço por um possível privado. Não é isso, é uma questão de ser capaz de fazer os investimentos de 2,6 bis previstos para a região metropolitana e depois sustentar esses serviços. É uma questão financeira e de gestão. Bom, agora eu queria que o senhor explicasse o que seja o marco regulatório. O marco regulatório também passou um pouquinho pelo que eu falei sobre as companhias de saneamento, né? Existe uma lei que, de fato, a gente chama também do Marco Regulatório Nacional, que é 11.445, de 2007, que levou mais de 20 anos para chegar a termo com a sanção do ex-presidente Lula, em janeiro de 2007, tá? E ao longo do tempo, é claro que isso precisa de ajustes. Aí surgiu o PLS, o último, aí foi 4162, transformado na lei 14.026, agora com vetos do presidente Bolsonaro, tá? E se fala nesse novo marco regulatório, tá? O marco regulatório, Flávio, eu diria assim também que ele tem um papel muito importante, porque ele tende a ajustar algumas coisas que ao longo do tempo precisam ser corrigidas. Por exemplo, a questão regulatória. A questão regulatória eu acho que é uma das mais importantes para o setor de saneamento. O setor de saneamento tem um sistema de regulação, assim, na prática, muito pobre, tá? Então, a gente tem, para começar, um conflito de interesse muito grande, porque a agência reguladora estadual, que tem o mesmo, vamos dizer assim, comandante, que é o governador, regula o prestador de serviço público, que é uma companhia estadual de saneamento, que tem o mesmo comandante, que é o governador. Isso é um conflito de interesse que fere os princípios regulatórios que vem aí de 1600 e alguma coisa, quando Thomas Alva Edison começou a fazer os serviços de eletricidade nos Estados Unidos. E por quê? Porque é natural, tá? Em algum momento vai haver uma necessidade de um se entender com o outro para que algo que deveria acontecer para a sociedade não aconteça naquele momento. Não é por maldade, é por conveniência, tá? Então, esse é um ponto. O marco regulatório insere na ação regulatória nacional a Agência Nacional de Águas, que hoje é a Agência Nacional de Águas e Saneamento, já por força das mudanças. E ela vai ter um papel importante na orientação das agências reguladoras estaduais e algumas municipais que existem também. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto importante do marco regulatório para o setor. Os outros, eu, pessoalmente, acho que eles não causam grandes mudanças no que poderia ser feito com a lei que já existia. Mas, por exemplo, tem uma coisa que impacta muito fortemente nas companhias estaduais de saneamento, que é a relação entre o tal contrato de programa e o contrato de concessão, que eu não sei se você sabe a diferença entre eles. O contrato de programa é praticado entre uma companhia estadual de saneamento e a prefeitura como poder concedente. Certo. O contrato de concessão é entre um privado e a prefeitura como poder concedente. O contrato de concessão era feito até os vetos do presidente Bolsonaro diretamente. A companhia de saneamento ia lá, falava com o prefeito Flávio e dizia: olha, eu posso prestar o serviço para você, e aí você te gostei, Álvaro. Contrato você sem licitação, sem nenhuma discussão mais sobre eu ter competência ou não para prestar o serviço para você. Era uma simpatia pessoal ou interesse político. Pronto. A lei muda isso, tá? Só que a lei, o projeto de lei, melhor dizendo, ele dava um prazo até 21 de março de 2022 para as companhias estaduais de saneamento se ajustarem a esse novo modelo, renovarem seus contratos de programas com base em regras do marco regulatório e poderem trabalhar por mais 30 anos com aqueles contratos de programa. O veto do Bolsonaro tirou isso aí. Ele obriga as companhias a correrem agora contra o tempo para tentarem convencer os prefeitos a manterem seus contratos de programa. Isso causa um impacto muito grande nas companhias de saneamento mais pobres.
O Estado de Alagoas, graças a Deus, está com um projeto em andamento, uma solução muito clara, uma licitação que vai ocorrer, se tudo der certo, em 29 de setembro, e tem um caminho. Mas outros estados, que eu tenho tido contato, Paraíba, Sergipe, Rondônia, Pará, tá? Não tem o que resolver. Ficaram, como se diz no popular, no mato sem cachorro, tá? Então, isso foi uma coisa ruim do marco regulatório, eu diria, para o momento, não contribui, tá? Eu acho que valia a pena deixar um tempo. Uma outra questão também que tem no marco regulatório, que é significativa, também eu vou acelerar um pouquinho para não gastar o tempo da entrevista, é a história das, vamos chamar assim, das concessões regionalizadas. Por um pouco do que eu falei antes, municípios muito pobres não são atrativos. Isoladamente, pior ainda, se você consegue jogar 10 municípios, 15 municípios pobres num sistema integrado, num consórcio, como a lei já permite hoje, isso fica mais atrativo e você pode ter a participação de um ente privado que se interesse por fazer aquele serviço. Ou também o público se interesse por fazer aquele serviço de uma forma melhor, porque ele vai ter mais condições de receita. Mas o que é que precisava para isso aí? Pelo menos uma sinalização de que o governo federal, de alguma forma, ajudaria a estruturar e criar um subsídio real, porque existe hoje uma farsa no saneamento, que é o subsídio cruzado. O subsídio cruzado é uma ilusão, ele só serve para fazer de conta que existe alguém operando um sistema, por exemplo, lá em Coité do Noia, tá? E a água chega lá um dia sim, um dia outro, tá? Um dia não, melhor dizendo, o esgoto não vai ter nem tão cedo e fica se dizendo que o subsídio cruzado de quem paga a tarifa aqui ajuda aquilo lá. Não, ajuda a pagar o salário do rapaz que está lá trabalhando, mas a população de lá não está sendo beneficiada. A tarifa que a população daquela localidade pobre e pequena é igual à de Maceió, a não ser que ele seja tarifa social. Então, precisa de um subsídio real. Ok, nós agradecemos então a participação aqui de Álvaro Menezes, ele que é diretor da AMEC Consultoria, e deu as suas explicações a respeito dessa questão de saneamento, da privatização da Casal, enfim, sobre todos esses assuntos. Vamos agora ao intervalo, daqui a pouco a gente conversa com o Nivaldo Barbosa Júnior, presidente da OAB de Alagoas. Até já.